Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite para aqueles que nos assistem através do YouTube. Mais uma vez estamos aqui, nesta casa abençoada, para trazermos a palavra de Jesus, através das mensagens, através das leituras. Então, para isso, vamos fazer a prece inicial, para que a gente possa se conectar, para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bem, na noite de hoje, nós vamos trazer um assunto que se chama maneira de conquistar a paz. É do livro Epístola aos Espíritas, de Oswaldo Mello. E é uma das epístolas trazidas nesse livrinho aqui, que é um livro fininho, mas que traz mensagens que nos remetem ao Evangelho e que nos faz lembrar desses ensinamentos tão importantes. As epístolas, elas são assim tratadas porque tem esse nome, né? Como diz aqui atrás, no livrinho, diz que são reunidas assim porque são recebidas de forma de cartas, da mesma forma das epístolas dos apóstolos e os discípulos de Jesus. Então, são lembretes para que a gente se sintonize, né? E por que a gente está falando de um livro de Oswaldo Mello? Porque mês passado e esse mês a gente está levantando de volta a imagem dele para que a gente lembre dele, lembre do carinho que ele teve para a nossa cidade e principalmente para essa casa espírita, onde ele foi presidente. E ele nasceu em junho de 1893 e desencarnou em julho de 1970. Então, nesses 2 meses, nós temos lembrado dele, né? Alguns de nós, a gente que é trabalhador, a gente sempre lembra dessa figura, mas as pessoas que aqui frequentam talvez não saibam. Bem, quando ele fala sobre conquistar a paz, eu acabei pegando num livro Urgência, de Emmanuel por Chico, né? Antes que a gente entre na epístola propriamente dita, que diz assim, ó: a sua paz interior é capaz de neutralizar o ódio de muitas criaturas. Olha que forte isso. Se você mantiver acesa a chama da paz em sua intimidade, então podemos acreditar que a paz mundial está bem próxima. Olha como o nosso papel é importante, buscarmos essa paz. Porque, na verdade, a paz do mundo começa no íntimo de cada um de nós. Então, a gente não pode esperar que isso venha de fora, que isso venha do outro, e sim uma conquista nossa íntima, porque o mundo pode estar se explodindo lá fora. Se eu mantenho a paz interior, eu mantenho a minha conexão com Deus. E as pessoas, às vezes, se confundem da paz de ser aquela coisa tranquila, silenciosa. Para a gente que está aqui ainda não é assim. Mas a gente tem que aprender a viver no meio do barulho, com o nosso coração tranquilo. Esse é o grande segredo. Até que a gente alcance um dia um planeta que viva realmente um mundo regenerado, um mundo de paz e de amor. Enquanto isso não chega, a nossa responsabilidade é essa, de mantermos a paz dentro de nós. E Oswaldo Mello, ele nos lembra que não se pode, a paz não pode ser obtida à força, nem pode ser coisa vã. Para os
para que os espíritos a gozem apenas por momentos. A paz verdadeira deve ser constante e serena e completa também. Mas será que a gente consegue isso? No planeta que a gente vive? Com tantas notícias ruins, com tanta coisa acontecendo, é uma efervescência de temas difíceis e doloridos, que é impossível que a gente tenha essa paz constante. Mas aí ele explica que ainda não é aqui que a gente vai conquistar essa paz constante, serena, né, que passe assim linear. Por enquanto a gente vai ter os nossos altos e baixos. É por isso que a gente vem à casa espírita. Não está bom aqui? Não está tranquilo? Não é gostoso? A gente se sente acolhido desde a hora que a gente chega. A gente praticamente sente o abraço da espiritualidade. E ainda quem não sentiu, se permita sentir. Porque a gente sente. A gente é abraçado, é ouvido. A gente é acolhido. Eles sabem onde vão as nossas dores e quais são os nossos problemas que temos na nossa casa, que temos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E aqui eles fortalecem, por isso o Oswaldo Mello trouxe essas epístolas, para dizer assim, ó, ninguém está sozinho. Ó, os livros estão aí para auxiliar, para nos trazer uma mensagem, para dar o ânimo. Porque a gente cai, se a gente cai 1000 vezes, que a gente se levante 1000 também. Porque o nosso lugar é de pé e andando à frente, sempre. Mais adiante, ele vai falar que as condições do planeta que habitais e suas contingências não vos darão essa paz tão almejada. Mas todos vós tereis meios e modos de encetar o trabalho que vos dará esta almejada paz. Que trabalho é esse? A gente cansa de falar sobre isso, né? A gente sempre repete. Eu digo sempre, né? Eu que falo muito. Eu falo aqui na tribuna, mas, gente, quando eu estou fora daqui, eu falo o dobro. E eu repito tanto as mesmas coisas que a minha esperança é de que quando eu retornar ao plano espiritual, que eu tenha aprendido alguma das coisas que eu falei tanto aqui na Terra. Que elas passem a ser a verdade dentro de mim, absoluta. Para que eu também conquiste essa paz. Então, a gente, de tanto ouvir, de tanto vir no centro, de tanto assistir uma palestra, de tanto a gente vir aqui se recarregar, se reanimar, a gente vai entrando nessa faixa. E que trabalho é esse? O trabalho é o trabalho da caridade. Essa é a grande ferramenta. Porque quando a gente chega aqui, ou a gente chega em qualquer trabalho que seja, porque não precisa ser dentro do centro espírita para fazer um trabalho voluntário. Ser bom tem que ser uma constância na nossa vida. O trabalho da caridade é a gente cuidar da nossa casa. É a gente botar um café da manhã gostoso para a nossa família. É a gente ir lá e escolher a melhor louça. Não ficar guardando para visita. É a gente ter esses mimos. É a gente vir no centro espírita fazer um atendimento fraterno. A gente precisa de voluntários aqui. As portas estão abertas a todos vocês, aos estudos, para o entendimento, porque sem entendimento não se sabe o porquê né, de que se está fazendo tudo isso. Aí a gente estuda, entende e vai colocar em prática através das atividades. Nós temos muitos cursos, muitos estudos, muito momento de atividade dentro da assistência social. Nós temos a arte, a música, temos departamento de comunicação, vários setores que a gente precisa de gente trabalhando, basta a gente querer. Então é esse trabalho que Oswaldo Mello nos fala. Ele diz assim que conquistá-la-eis certamente quando convencidos de que o reino de Deus está dentro de vós mesmos. Iniciardes um trabalho no sentido de ampliá-lo. Despertar esse sopro bendito do Criador que latente existe dentro de cada ser. E é, sem dúvida, principiar a descobrir o caminho que conduz à paz. Vem, então, relativa e, com ela, a confiança, a fé. A paz vem relativa. Porque cada vez que a gente faz o bem, nós somos tomados de uma paz e de uma alegria muito grande.
Quando a gente se entrega de coração, quando somos verdadeiros, porque a gente se sente cumprindo uma missão. Lembra que Jesus falou? Ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que se gostar de si mesmo. A gente tem que se olhar para dentro, perceber as nossas, que temos coisas boas, que temos erros, que temos acertos, nos aceitarmos assim. Procurarmos sempre o caminho da retidão. E aí, a partir desse momento, a gente consegue amar o próximo, a todos aqueles que convivem com a gente. Esse é o processo da paz. É quando a gente consegue olhar para o outro, mesmo vendo que ele erra, ter um sentimento, pelo menos, de compaixão. Porque, em verdade, na Terra, o Espírito se prepara para gozar a paz de que o Sol usufruirá em sua plenitude quando não tiver mais necessidade de reencarnar. Então, a paz, ela vai chegar para a gente a partir do momento que a gente estiver tão bem que a gente não precisar mais vir para cá, tendo essa veste tão pesada, né? Esse corpo pesado, essa energia que a Terra tem, ela é porque a gente está acostumado e está aqui, mas ela é pesada, ela é difícil, ela é cheia de vicissitudes, cheia de coisas que às vezes a gente não sabe explicar, de momentos difíceis, de perdas, né? De situações que a gente tem que enfrentar de frente. Mas Deus sempre diz que Ele está lá, pronto, para nos acolher. E aí, quando esse dia chegar, que vai ser mais adiante, estarmos prontos. Esse processo é o processo de aprendizagem. Chegado é o tempo de os espíritos sentirem a necessidade da paz. Eu sempre falava isso, e quando eu li assim, eu digo, meu Deus, que eu digo assim, a pessoa tem que cansar dos erros. A gente precisa ficar assim, exausto. Sabe quando a gente tem alguém que a gente fala, porque as pessoas que a gente ama muito, a gente quer falar para a pessoa mudar, porque a gente sabe que aquele caminho não vai dar certo, porque muitas vezes a gente já trilhou aquele caminho, porque a experiência traz isso. E a gente não quer que o ser amado passe pelo mesmo sofrimento que a gente passou. E aí a gente fala, mas não adianta. Então, chega um momento que a gente se cala, porque a gente também cansa de falar, né? A gente vê que não adianta, a gente fica no cantinho da gente. Mas a criatura, chega um momento que ela cansa também de fazer errado, porque ela percebe que trilhando por aquele caminho as coisas não dão certo. Então, é nesse momento que a gente chega e cansa de fazer errado, a gente se volta para dentro de si, a gente diz para a gente mesmo, ó, não é assim, Dona Valéria, que tem que caminhar, vamos fazer direito. E a gente começa a trilhar um caminho certo, e aí começa a dar tudo certo. As pessoas vêm, a ajuda vem, porque o grande propósito é a gente perceber. E sempre dá tempo de fazer de novo. Ainda que a vida cesse. Eu percebi, mas no outro dia eu parti. E perdeu a oportunidade. Não. Partiu daqui ciente do que tinha que ser feito. Vai renascer novamente com uma nova oportunidade. A humanidade, composta toda ela de espíritos provados por muitas reencarnações, está agora ansiando por um descanso. Esse descanso só poderá ser encontrado quando, exaustos de percorrer ínvios caminhos, os espíritos sentirem necessidade de repouso, que numa palavra é a liberdade espiritual, o desatar-se, o ser de todas as peias e laços materiais, em busca de uma vida onde não haja mais morte. Quando diz que desatar-se o ser de todas as peias e laços materiais, é a gente começar a passar pela porta estreita. É a gente se desligar de tudo que é material. É a gente dar valor maior aos sentimentos, ao que nossas ações fazem para o outro, porque, pensem, a gente ainda faz muita coisa que magoa os outros e a gente nem se dá conta. E isso está dentro do Evangelho. Eu sempre paro para pensar, o que acontece aí, né, que a gente não está se dando conta. Então, é a gente se desvencilhar do apego,
das coisas mundanas e a gente valorizar aquilo que é espiritual, é aquilo que é perene, é aquilo que quando a gente parte daqui a gente leva. Todo aquele que é bom, que age no caminho do bem, que faz as suas coisas envolvendo os outros no amor, quando parte daqui, parte leve, parte solto, literalmente, sem as amarras, sem os vínculos. Mas cada um é que sabe de si. A gente precisa respeitar o tempo de cada um. Se eu já tenho essa consciência, não quer dizer que aqueles que estão vivendo comigo já tenham também. E aí, se eu quero a paz, é melhor que eu aceite o que o outro escolheu. Porque aí a gente consegue conviver e consegue estar perto. Senão, a gente se afasta. Porque a gente acaba exigindo do outro algo que ele não tem para te dar. Ou, às vezes, a vida nos exige coisas que a gente não tem para dar também. E fica difícil quando isso acontece. Ele diz assim: sim, meus queridos, deveis todos pacificar-vos. Tempo é de que entreis a dar combate aos erros. Combatei o bom combate. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de pensamentos muito baixos. É muita gente pensando em recorrer a caminhos que não vão frutificar. E isso a gente sente no ar. Porque somos envolvidos nessa substância que está em torno da Terra, que nos liga uns aos outros. É um pensamento ligado no outro. E a gente sente as vibrações. Esse, porém, não é o combate que costumam referir-se os homens. Não. Não é o combate que fere, que produz o sangue, que faz com que as armas se cruzem no campo da luta, onde a crueldade se manifesta em todas as suas mais escondidas variantes, através de ódios concentrados. O combate que falamos é o que o espírito trava em favor de seu progresso, combate que não sopra ódios, que só espalha amor pelo caminho. Esse é um trabalho árduo, diante daqueles que não entendem, diante daqueles que não compreendem. A gente quer plantar o amor, mas a gente vive no meio de uma tempestade, então temos que ser fortes, né? Esse combate é mais espiritual, porque é mais do pensamento, porque a guerra maior da Terra não é a guerra que usa arma, é a guerra do pensamento. E essa guerra começa dentro de nós mesmos, da nossa própria consciência, que está sempre se perguntando se a gente está certo, se a gente está errado, ou o orgulho que não deixa a gente enxergar. Então, é esse embate, né? Aí ele chega mais ao final e diz assim: espíritas, amigos e irmãos, trabalhai com afinco, com perseverança em vós mesmos, primeiro, e depois nos outros. Olha, isso é muito importante. Trabalhai com afinco, com perseverança em vós mesmos, primeiro. Depois, a gente vai trabalhar com os outros. Combatei contra o inimigo os erros a que muitos chamam demônios, satanás, espíritos na treva, porque isso é o que ainda impede o estabelecimento do reino da paz aqui na terra. Vencei esse demônio, isto é, os erros, e começareis a distinguir os primeiros raios da aurora bendita que o sol da paz faz surgir nas almas. Essa mensagem é a mensagem que Oswaldo Mello nos traz, dizendo que são tudo ensinos que a gente encontra dentro do Evangelho. É necessário que a gente pare para se olhar. A gente só pode exigir do outro quando temos moral suficiente para assim fazer. Quando a gente faz aquilo. Às vezes a gente acha que faz e não faz. Porque somos orgulhosos. Então, Jesus foi o único ser aqui na Terra que chegou aqui e que tinha moral para dizer qualquer coisa para qualquer um, porque ele tinha isso já implantado. O reino de Deus já estava dentro dele. O reino de Deus ainda não está aqui na Terra.
Ele está no nosso pensamento, mas a gente ainda não implantou, nem dentro de nós, nem na própria terra. E ele nunca apontou o dedo para ninguém. Diante da mulher, né, que traía o marido, que ela ia ser apedrejada, ele diz para todo mundo: atire a primeira pedra, aquele que não tiver erros, aquele que nunca errou. E o que todo mundo fez? Todo mundo foi-se embora. Ele tinha autoridade para falar alguma coisa para ela. O que ele falou? Vai, minha irmã, se levanta, vai e não peques mais. Respeitando que o tempo dela era aquele, que antes ela não tinha o entendimento necessário, mas que mesmo ele tendo autoridade para isso, ninguém tem o direito de magoar ninguém, porque também daí estaremos contra os ensinamentos de Deus. Que a gente pense nisso quando a gente apontar o dedo para alguém, para que a gente possa encontrar essa paz. E eu indico para cada um de vocês que ao chegar em casa, procurem a música do John Lennon, aquela música Imagine, e leiam a letra. Ele imaginava um mundo assim, e ele escreveu uma letra muito linda, que a gente possa ter esse mesmo sonho que ele, porque ele diz que não é difícil imaginar, mas a gente não para imaginar esse mundo sem maldade, né, sem cobiça. A letra explica bem isso. Quando a gente encontrar esse mundo, a gente vai encontrar ele primeiro dentro da gente. E aí a gente começa a distribuir esse amor e essa paz. Porque Jesus veio para trazer a paz, mas, como é dito para a gente, não é a paz que o mundo nos oferece, é a paz de Deus. Que possamos retornar aos nossos lares, com essa certeza de que Deus está ao nosso lado, de que tudo está ao nosso alcance, e que encontremos essa paz tão almejada, ainda que aos pouquinhos, mas a gente vai encontrar. Eu passo agora a palavra à Márcia, que vai fazer o momento nosso do passe. Muito obrigada pela atenção de todos.